Saudações, BV especialistas, tudo bem com vocês? Bom, o time quem fala aqui e hoje eu vim trazer para vocês uma dica muito rápida, fácil e muito útil dentro do Power BI, que é a criação da tabela calendário, ok? Eu vou ensinar para vocês como criar uma tabela calendário do zero, né, baseado nos seus dados que vocês têm aí. E como que essa tabela calendário se relaciona com a tabela base e também qual que é a vantagem dessa tabela calendário em relação a uma tabela do Excel com um calendário, por exemplo, que vocês podem jogar para dentro do BI, tá? Vou mostrar para vocês, só que antes disso gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, dê um like, né? A gente vê que tem muita gente assistindo os vídeos, mas não estão inscritos no canal, então se inscreva no canal, deixa o like. Tá? É muito fácil, é de graça, mas ajuda muita gente, tá, gente? E isso é o que eu peço hoje. Bom, voltando aqui, vamos então começar com a nossa microaula. A primeira coisa, vou carregar os dados aqui, ó. Clicar aqui, ó, só para carregar os dados do Excel. Clica nesse import dados de uma pasta de trabalho de Excel, tá? Só clicar aqui, ele vai abrir uma caixinha de diálogo, você acha os seus dados. Achei o meu aqui, ó, dados. Não se preocupe, esses dados vão estar aqui na descrição do vídeo para serem baixados, tá, gente? E vai ter tudo lá escrito certinho, como vocês baixam isso e para vocês trabalharem mais tarde, ok? Clique em abrir, ele vai importar esses dados. Dentro desse arquivo de dados, vocês vão ver que tem várias tabelas. TRE, plano de contas, plano de ser de custo, razão. Para essa aula eu vou importar somente o razão, nós vamos precisar somente dela. Então o que o razão tem? Ele é um registro de todos os fatos contábeis, tá? Para quem não está familiarizado aí com conceitos contábeis, o razão é todo o registro dos fatos contábeis que ocorrem num determinado período numa empresa. Então você tem aqui a data, a conta contábil, o centro de custo daquela registro, né, a descrição e o valor. Tá? Vou clicar aqui em transformar dados, para ele abrir o Power Query para a gente. Aqui no Power Query eu vou fazer algumas alterações aqui nas colunas para ter certeza que os dados vão corretamente lá para o Power BI, ok? A data já está no formato de data, ok. Conta, eu sempre prefiro colocar em formato de texto. Por quê, Butinho? Porque se eu coloco no formato de texto, ele já vem com a estrutura certinha para mim, que é os números com os pontos. Se eles não vão com os pontos, eu perco essa questão estrutural da conta contábil. Então eu sempre prefiro colocar em texto, que aí ele vai exatamente de acordo com o que está na tabela. Centro de custo também coloca em texto, tá? Substitui o atual e ele marca todas as modificações aqui, vai gravando, tá vendo? Descrição e valor, tudo ok. Essa coluna 6 eu não vou precisar dela, então só clicar com o botão direito em cima dela, remover, pronto, remover. Ok, feito todas as alterações, não preciso mais fazer nenhuma, vem cá e fechar e aplicar, aplico, ele vai importar essa tabela para o Power BI. Já vai aparecer aqui, ó, no lado aqui nos campos, tá? Feita essa importação, ele já traz tudo para mim aqui, ó. Se eu abrir aqui na setinha, aparece todas as colunas aqui para mim, ó. Se eu vir aqui, ó, clicar no razão, eu vim aqui na abinha de dados, tá vendo? Clicar no razão, tá tudo aqui, ó. Data, conta contábil, centro de custo, descrição, valor, ok? Essa data aqui, se eu quiser mudar ela, posso vir aqui, ó. Mas é só questão de formato, tá, pessoal? A leitura que o sistema vai fazer dela é a mesma, independente do formato, tá? Mas então, Butinho, como que eu faço agora para criar a minha tabela calendário? Eu só tenho essa tabela aqui, eu preciso de uma tabela calendário para fazer os filtros posteriores que eu vou usar nas demais aplicações, né? Bom, não tem mistério, gente. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em formato, ferramentas de tabela, tá? Eu vou precisar criar uma nova tabela. Então, para criar uma nova tabela, eu só vim aqui, ó, clicar em nova tabela e ele vai abrir uma nova seção para mim com a entrada da função DAX que eu vou usar para fazer a tabela. Aí que está
o pulo do gato. O que que eu vou fazer para criar essa tabela calendário? Bom, primeiro eu vou dar um nome para ela. Vou colocar aqui de calendário, que é o nome que a maioria das pessoas usam, a maioria dos usuários usam. O nome, você pode dar o nome que você quiser para essa tabela, tá? De calendário só coloca o nome que é o padrão usual. E a gente vai usar uma função que ela vai ler todo o nosso banco de dados e vai criar uma tabela calendário dia a dia de todo esse período que esses dados se encontram. E que função é essa, Butini? Essa função é essa aqui, ó, calendar auto. O que essa calendar auto faz? Ela faz exatamente isso, ela cria um calendário automático na tabela, ok? Para fazer isso é muito fácil, você não precisa fazer nada, é só abrir e fechar parênteses, que ele vai pegar isso, ó, deu um enter, ele vai pegar, vai ler a tabela de dados que a gente tem no razão e vai criar. Aí ele criou uma tabela de dia a dia, de 1º de janeiro de 2022 deixa eu ir no finalzinho aqui, ó, 31 de dezembro de 2022. Butini, por que ele criou só 2022? Porque se eu vir aqui na minha tabela razão, se eu colocar um filtro aqui, ó, você vai ver aqui que só tem lançamento em 2022. Ó. O último lançamento aqui é dia 30/11 de 2022. Então ele pegou e fez uma tabela calendário de 1º de janeiro a 31/12. E assim que eu adicionar dados de, vamos supor, 2023 nessa tabela de razão, ele já vai automaticamente ler isso e já vai criar, né, adicionar essas datas de 2023 dentro da tabela calendário. Então você não precisa ir lá e acrescentar manualmente os dados, ele já vai fazer isso automaticamente para você, ok? Então é muito fácil, é muito simples e é muito rápido. Vocês viram que não tem mistério, ó. Ele criou a decalendário prontinha para a gente. Depois é só fazer algumas alterações que vai depender se vocês querem ou não. Mudar o formato, você pode colocar o formato só a data, né? Vocês podem também colocar o formato, adicionar colunas, né? Vamos supor que eu quero adicionar uma coluna de ano. Não tem problema. Vem aqui em formato de tabela, clique em nova coluna, não é nova tabela, nova coluna dentro da tabela já existente. E aí eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, ano. Coloca em caixa alta, ano. Aí eu vou colocar aqui, ó, year. Vem cá, coloca date. Pega aqui, ó, de calendário, date. Fecha parênteses. Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o ano daquela data da tabela calendário. Então, dei enter, aqui ele vai retornar para mim. Ele vai retornar o ano daquela tabela, daquela data. Quando entrar 2023, ele vai lá colocar 2023 na data. E aí vai colocar 2023 também na coluna ano. Ok? Então você vê que é tudo muito automático. Então, Butini, eu quero pegar só o último dia do ano, o último dia do mês, para eu fazer um filtro só de mês. Não tem problema. Eu venho aqui em nova coluna, coloco aqui mês, coloco aqui end of month. End of month é fim do mês em inglês. Eu venho aqui, pego também a minha date da decalendário, que é a referência que a gente está usando, fecho parênteses, dou enter, pronto. Ele trouxe o último dia do mês de cada data, daquela data que a gente está trabalhando. Se eu vir aqui em formato de coluna, colocar em short date, ele vai colocar lá, ó, tá vendo? Ó, 31 de janeiro de 2022. Quando ele passar para fevereiro, 28 de fevereiro de 2022. Março, mesma coisa. Então, com isso, a gente tem uma infinidade de novas propostas para trabalhar os filtros. A gente pode trabalhar a data, um mês, por exemplo. Eu quero filtrar só aquele mês. Então, eu só vim aqui e pegar o mês, né? Viram, gente? Não tem mistério na criação da decalendário. É uma das tabelas mais básicas que o Power BI usa. Uma das iniciais que a gente usa para aprender. Quando a gente está aprendendo nos passos iniciais do Power BI, então é uma dica muito boa, muito útil, muito valiosa
para você que está iniciando a sua caminhada aí com o Power BI, ok? Bom, é isso que tinha para hoje. Fique de olho no canal, mais dicas, mais conteúdo legal para vocês. Deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal, né? O like é de graça, não custa nada para você, para a gente é muito importante. E fique de olho no nosso canal, que sempre vão aparecer novas dicas aí, novos vídeos rápidos para você aprender coisas pontuais e coisas rápidas, porque você já está mexendo no seu projeto, precisa de uma dicasinha, vá lá no nosso canal que vai estar lá, ok? Um abraço do Butini e é isso aí. Um abraço a todos, até mais.